Hoje quero falar com vocês sobre a virtude da justiça. Para Santo Tomás de Aquino, a justiça é a virtude que ordena nossas relações, dando a cada um aquilo que lhe é devido. Ela não começa no tribunal nem nas leis externas. Ela começa no interior, quando a pessoa aprende a sair do centro de si mesma e a reconhecer o outro como alguém real, com dignidade própria. A virtude da justiça é um hábito, e como todo hábito, ela se forma pela repetição consciente de atos. Não é algo que se sente, é algo que se treina. Onde a justiça está presente, a pessoa age com retidão mesmo quando isso custa algo. Onde ela falta, surgem conflitos, comparações constantes, cobranças silenciosas e um peso interior que não descansa. Mas por que isso é importante? Porque muitas desordens interiores, que hoje chamamos de sofrimento emocional, têm relação direta com a falta de justiça. Não apenas com os outros, mas também consigo mesmo e com Deus. A doença emocional mais evidente ligada à falta de justiça é o ressentimento. Em chave tomista, o ressentimento nasce quando a pessoa acredita que lhe foi tirado algo que seria devido: reconhecimento, amor, oportunidade, respeito, e passa a cobrar interiormente dos outros, da vida ou até de Deus. Isso acontece porque a justiça perdeu o seu lugar. O coração já não distingue com clareza o que é realmente devido do que é apenas desejado. O ressentimento costuma aparecer de formas muito concretas: uma sensação constante de injustiça sofrida, comparações contínuas com os outros, dificuldade de se alegrar com o bem alheio, pensamentos que voltam sempre ao mesmo ponto: eu merecia mais. E uma dureza interior que muitas vezes se disfarça de lucidez. Em uma frase simples: o ressentimento é a tristeza que nasce quando a alma exige como direito aquilo que já não sabe receber como dom. Por isso, o treino da justiça é profundamente curativo. Ele devolve medidas às expectativas, reordena o que é realmente devido e liberta o coração da cobrança silenciosa. Onde a justiça cresce, o ressentimento perde força e o interior volta a respirar. Quando falta justiça, o coração perde a medida e tudo vira cobrança, dos outros, da vida ou de si mesmo. Por isso, treino da justiça não é moralismo, é cura interior. E ela devolve à alma algo muito simples e muito raro hoje: a capacidade de dar a cada coisa o seu lugar, e com isso voltar a descansar. E como se treina a justiça na prática? Começa sempre pequeno. Treinar a justiça começa por honrar a própria palavra. Cumprir exatamente o que foi prometido, sem exageros e sem omissões, educa o coração a reconhecer limites reais. Aos poucos, a alma aprende a não viver em dívida e a não criar expectativas falsas nos outros. A justiça também se fortalece quando o bem é feito sem esperar reconhecimento. Quando eu preciso de elogio, retorno ou validação, o dom vira exigência. Treinar esse ponto liberta o coração do ressentimento silencioso e devolve leveza às ações que já são boas em si mesmas. Outro treino importante é reconhecer o bem recebido sem comparar. A comparação constante corrói a justiça interior. Onde há comparação, nasce a sensação de injustiça. Onde há medida, nasce a paz. Treinar a justiça é também aprender a distinguir direito de desejo. Nem tudo o que eu desejo me é devido. Perguntar isso com honestidade evita frustrações desnecessárias e diminui cobranças internas e externas. A justiça reconhece ainda que o outro não existe para satisfazer minhas urgências. Respeitar o tempo, o espaço e o silêncio do outro purifica os vínculos e reduz conflitos que não precisariam existir. Outro ponto decisivo é não usar a culpa como forma de controle. Usar a culpa para obter atenção ou resposta é uma injustiça disfarçada. Relações justas se sustentam na verdade, não na culpa. Treinar a justiça também é aprender a aceitar limites sem chamar de rejeição. Nem todo não é desamor, nem toda frustração é injustiça. A justiça ensina a alma a reconhecer a realidade sem dramatizá-la. Há ainda o treino de aplicar a mesma medida a si e aos outros. Muitos são indulgentes com os outros e severos consigo, ou o contrário. Buscar equilíbrio aqui cura a dureza interior e a autocrítica desordenada. Justiça também é saber reparar pequenas falhas. Um pedido de desculpa simples, sem justificativas longas, devolve ordem às relações e impede que pequenos erros se tornem pesos duradouros.
E por fim, um dos maiores exercícios da justiça, a gratidão. Reconhecer o bem recebido como dom e não como obrigação do outro reordena o coração. Onde a gratidão cresce, a cobrança diminui e o ressentimento perde espaço. É assim que a justiça se forma. Não é de uma vez, é aos poucos e com um treino. E quando ela cresce, algo muito importante acontece. O coração deixa de cobrar tudo o tempo todo e encontra um lugar mais verdadeiro para repousar. Porque onde há justiça, a vida se torna habitável. No próximo vídeo eu quero rezar com você pela cura das doenças causadas pela falta da justiça.